A Ana ligou para a polícia, dizendo que alguém tinha invadido a casa dela. Quando os policiais chegaram, encontraram a mulher amarrada a uma cadeira. Ela disse que um homem usando uma máscara preta havia entrado em sua casa e a amarrado, de modo que não conseguia sequer se mexer. Depois, o cara roubou todas as economias dela e foi embora. Os policiais não acreditaram nas palavras da Ana e lhe deram voz de prisão por falsa denúncia. Por quê? Se a mulher não conseguia se mexer, como conseguiu pagar o telefone para ligar para a polícia? Era o aniversário da Ellen. Seus pais disseram que haviam comprado um presente, mas que ela teria que encontrá-lo primeiro. Para ajudar a menina, lhe deram um bilhete onde isso estava escrito: onde a menina deve procurar pelo presente. Parece que o bilhete não faz sentido algum, mas só porque as duas metades de cada palavra estão trocadas. Se a Ellen colocá-las na ordem correta, terá instruções claras. Seu presente está escondido na cozinha. A Sandra disse para a mãe que ela e seu time de ginástica estavam planejando acampar no fim de semana para praticar esportes ao ar livre. A Célia conhecia bem a filha e suspeitou que ela estivesse mentindo. A mulher desconfiou de que a Sandra quisesse passar o fim de semana com o namorado. Mesmo assim, ajudou a filha a arrumar as coisas e lhe deu permissão para ir. Quando a garota voltou, ficou furiosa com a mãe por ela ter esquecido de colocar a escova de dentes na bolsa. Foi aí que a Célia se deu conta de que tinha mesmo razão. A Sandra não havia ido para o acampamento coisa nenhuma. Como ela descobriu isso? Quando foi arrumar as coisas da filha, ela pôs a escova de dentes dentro da bolsa de roupas de ginástica. Se a garota tivesse mesmo ido a um acampamento esportivo, ela teria aberto a bolsa e encontrado a escova. Mas isso não aconteceu. Então, não usou essa bolsa. Observe estas pessoas fazendo compras. Uma delas roubou uma melancia. Qual? Deve ser o cara que está no fim da fila. Ele está segurando uma bola de futebol, mas parece que está muito pesada. E como bolas de futebol não pesam muito, só pode ser uma melancia disfarçada. O Mauro foi para uma expedição na Antártica. Seu chefe lhe pediu para mandar fotos como prova de que estava mesmo lá. O Mauro fez isso todos os dias, mas quando voltou de viagem, seu chefe o demitiu. Observe bem as fotos e tente entender do que o chefe não gostou. O Mauro foi enviado para a Antártica, mas em algumas fotos dá para ver coqueiros. É por isso que o chefe percebeu que as fotos haviam sido editadas e que o funcionário não havia ido lá coisa nenhuma. Um senhor tinha uma visão muito ruim. Ele estava morando com o filho, o Marcos, pois precisava de ajuda o tempo todo. Um dia, o homem estava descansando em sua poltrona enquanto o filho preparava o jantar. De repente, o Marcos ouviu um barulho de vidro se quebrando. Ele correu para a sala e viu que a janela estava quebrada. Então, perguntou ao pai o que havia acontecido. E o homem disse que um cara de olhos e cabelos escuros havia jogado uma pedra na janela, quebrando o vidro e depois fugiu. Mas o Marcos não acreditou no pai. Por quê? O homem tinha problemas na visão e não estava usando seus óculos quando tudo aconteceu. Ele não teria conseguido enxergar o cara, muito menos a cor dos olhos e cabelos. A Samara fez uma viagem de negócios com o marido. À noite, a mulher passou mal e desmaiou de repente. Quando acordou, algumas horas depois não se lembrava de nada. Havia 2 homens à sua frente, e os 2 afirmavam ser seu marido. Mas ela não lembrava qual deles era seu verdadeiro parceiro. Você pode ajudá-la a descobrir? Eles saíram para uma viagem de negócios, por isso estavam vestidos a caráter. O homem de moletom não parece nada formal, então o marido dela certamente é o outro, o que está usando terno. Esta jovem, a Susana, também não consegue lembrar quem é seu marido. Você pode ajudá-la? Só pode ser este cara aqui. Veja,
Ele está usando uma aliança enquanto o outro não parece ser casado. O João e a Catarina são pais da Eva e chegaram ao hospital para buscar um adolescente. Qual destes jovens é filho ou filha do casal? É a menina, horas. O João e a Catarina são pais da Eva, lembra? Então, o nome da jovem é Eva e ela é a única garota que está no quarto. A Gisele estava fazendo sua caminhada de sempre na floresta. À noite, percebeu que havia se perdido de novo. Ela ficou vagando por aqui e por ali até encontrar a casa da bruxa. A jovem fez um cafuné no gato, cumprimentou a bruxa e lhe pediu para ajudá-la a chegar em casa. Naquele dia, a bruxa estava participando de um torneio de matemática, disputando com as bruxas do mundo inteiro. Ela queria muito ganhar e provar que era a mais inteligente de todas, mas não estava conseguindo resolver a última tarefa. Então, prometeu que, se a Gisele a ajudasse, a levaria para casa. Senão, a jovem teria que morar na floresta para todo sempre. Aqui está a tarefa. Faça 3 quadrados idênticos, mexendo apenas 3 palitos. É só mexer estes 3 aqui. Deu certo, e a Gisele finalmente pôde voltar para casa. O Theo pediu a seus amigos para adivinharem qual era a senha de 3 dígitos que desbloqueava seu notebook. Cada um deu um palpite. O número que eles escolheram foi 357, 902, 907 e 954. Embora nenhum deles estivesse certo, cada amigo acertou um dígito e até a posição na senha. Qual é a senha do Theo? Cada um adivinhou um dígito. O primeiro não pode ser 9. Se fosse, 3 amigos teriam acertado. E não haveria gente suficiente para adivinhar o terceiro dígito. A única opção para o primeiro dígito é o 3, o que significa que o segundo não pode ser 5 e que o terceiro não pode ser 7. Como o segundo não pode ser 5, então é 0. 2 pessoas o adivinharam. E o terceiro é 4. Se fosse 2, alguém teria acertado 2 dígitos, o 0 e o 2. Mas isso não é verdade. Então, a senha do Theo é 304. Os alunos de uma turma foram divididos em 2 equipes para fazer uma tarefa. O Sérgio, o Denis e a Bruna ficaram na equipe amarela. A Elisa, a Joana e a Vanessa ficaram na roxa. Seguindo essa lógica, em qual das equipes a Luana ficará? A equipe amarela tem alunos cujos nomes têm apenas 2 sílabas. Na roxa, há alunos com nomes de 3 sílabas. O nome da Luana tem 3 sílabas, então ela vai para a roxa. O Arthur ficou preso no sótão de uma casa antiga. Há apenas 3 saídas, e todas são perigosas. Atrás da primeira porta, o teto e o chão são feitos de lente de aumento, e o sol queimará qualquer um que se atreva a entrar. Atrás da segunda, tem uma sala cheia de gás venenoso, e a terceira está escondendo um leão faminto. Como o Arthur conseguirá escapar dali? Ele deve esperar a noite chegar. O sol irá se pôr, e o jovem poderá passar tranquilo pela primeira porta. Dê uma olhada na Iris e em seus amigos próximos. O Max, o Guto, o João e o Léo. Quem é o parceiro dela? Só pode ser o João. Veja, eles têm umas tatuagens que combinam. Em uma noite chuvosa, o Dinho estava dirigindo quando passou perto de um ponto de ônibus. Havia 3 pessoas lá. Uma senhora idosa, que não estava se sentindo bem, um médico que havia salvado muitas vidas e a Selena, uma garota que o Dinho estava paquerando havia anos. Infelizmente, há apenas uma vaga no carro. O que o Dinho deve fazer? Ele deve dar seu carro para o médico, que levará a senhora idosa até o hospital. Assim, poderá ficar no ponto de ônibus com a garota dos seus sonhos. Cris, Ariel, Duda e Darcy são todos parentes, mas uma dessas pessoas é de um gênero diferente das demais. Aqui está o que você deve saber. 1. Darcy é irmão ou a única filha de Cris. 2. A irmã de Darcy é Ariel ou Duda. 3. O único filho de Duda é Cris ou Ariel.
Será que você consegue descobrir quem é do gênero oposto ao das outras 3 pessoas? Se Darcy for a única filha de Chris, não pode ter uma irmã. Isso quer dizer que Darcy é irmão de Chris. Se a irmã do Darcy for a Ariel, então Ariel é uma menina. E de acordo com o fato número 3, Chris é o único filho de Duda. Mas Darcy é irmão de Chris. Então, temos uma contradição aqui. Isso significa que a irmã do Darcy é a Duda. Então, Duda é uma mulher. Sendo assim, Chris, Darcy e Duda são irmãos. E o Ariel é o filho da Duda. O Carlos estava vendo TV quando um policial chegou com um mandado de busca e apreensão. Ele disse que um banco da cidade havia sido roubado e que o Carlos era o principal suspeito. O homem respondeu que nem tinha saído de casa naquele dia. Não tinha como ele ter participado daquilo. A polícia não encontrou o dinheiro, mas assim mesmo prendeu o cara. Por quê? O Carlos disse que não havia saído de casa. Mas olha o calendário e o recibo do supermercado. As datas são iguais. Isso quer dizer que o Carlos saiu pelo menos para comprar mantimentos. E mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia.